Êxodo capítulo 16. Você está online conosco, seja bem-vindo. Não perca por nada, tem uma presença maravilhosa. A nuvem está sobre este lugar. Aliás, a nuvem está dentro de nós, está fluindo. A glória está fluindo, deixa ela fluir. Êxodo capítulo 16, verso 1, no final dos recados. Diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito, no deserto. Toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés e Arão. Os israelitas disseram-lhes: quem dera a mão do Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. O que parece ser uma mentira, porque eles podiam viver um tempo de fartura por um determinado tempo. Eles viveram lá 400 a 430 anos. Mas na verdade que nos últimos dias no Egito eles estavam sendo perseguidos. A Bíblia vai dizer que a opressão aumentou tanto que ficou impossível de viver naquele lugar. Não só o trabalho, mas como também os ataques no modo de vida. Eles estão com saudade de um tempo que talvez possa ter acontecido durante esses 400 anos, já que durante esses 400 anos houve muita provisão, mas nos últimos dias não. Muitos de nós estamos com saudade de coisas que vivemos no passado, mas esquecemos das coisas que estavam nos oprimindo no Egito, dos momentos difíceis, dos momentos de dores que Deus te tirou da cama, que Deus te tirou da dor. É muito fácil lembrar alguns momentos que aparentemente soam bem, os prazeres, as más companhias que parecem ser um ambiente divertido, mas esquecemos muitas vezes que Deus nos tirou da cama, da depressão, que Deus nos tirou das amizades que queriam o nosso mal, dos relacionamentos errados, nos livrou da morte. Eu estava contando, eu não lembro para quem, quando eu conheci a pastora, comecei a ir à igreja, eu tinha um grupo de amigos, e nós ficávamos todo dia numa praça, fumando droga, né? Fumando maconha, aquela coisa toda. E um dia eu fui para a igreja com ela. Depois de voltar para a igreja, ficava um pouco com ela na frente da casa dela e ia lá para a praça com esses amigos. E quando, nesse dia eu estava subindo para a igreja, na verdade estava voltando da igreja com ela, eu passei, eles falaram: Eduardo, volta aqui depois. Todo mundo me chamava de Jardim, né? Aqui, ó, Du ou Jardim. Eu disse: eu volto, daqui a pouco eu estou aí, porque era tradição, eu estaria de volta. Mas nesse dia, voltando da casa dela, eu falei: hoje eu não vou. Eu dei uma baita de uma volta. Para você ter uma ideia, para eles não me verem, eu pulei um muro de casa, porque a minha casa da praça dava 200 metros à frente da minha casa. Eu pulei o muro de trás. No outro dia, 6 horas da manhã, me acordam. 7 desses meus amigos entraram num carro, foram para uma balada em Itapeva, e na volta morreu 6 deles. Eu me lembro dos momentos de prazer, de porcaria que a gente viveu, mas eu preciso me lembrar do dia que eu não estava no maldito de um carro. A gente tem mania de lembrar das coisas do mundo como eles estão lembrando, mas a gente esquece que Deus nos tirou de lugares que, se a gente estivesse lá hoje, talvez nem vivo a gente estaria. O povo está reclamando de comida, mas na verdade eles estavam sendo oprimidos nos últimos dias. Olha o que continua dizendo o texto. O Senhor, porém, disse a Moisés: Deus é muito bom, irmão, porque olha o que Deus vai dizer a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu.
Vocês estão murmurando, vocês estão reclamando. Conversando com a pastora ontem, eu disse assim: todos nós precisamos entender a história completa, desde o chamado de Moisés até a entrada na terra prometida. Por dois motivos, ela permeia toda a Bíblia. Você vai ver Estevão falando sobre isso, você vai ver tanta gente falando sobre isso. Mas é um pouquinho de nós também nessa história. Quanta coisa Deus fez na nossa vida, e nós temos uma memória curta, que hoje nós reclamamos de outra coisa. Quantas bondades e misericórdias, e hoje de manhã a gente reclamou porque quem sabe não tinha o tipo de comida que eu gostaria que tivesse na mesa. Nosso coração é muito parecido com esse povo que está saindo do Egito. A gente se esquece fácil de onde Deus nos tirou. Mas Deus é tão bom que ainda assim Ele manda comida do céu. Não é só uma comida. Diga comigo, não é só uma comida. Abre comigo, por favor, Edinho. Salmo 105, 40. Olha como que não é só uma comida. Pediram, e ele enviou codornizes, saciou-os com o pão do... Não, vai ficar melhor agora. Salmo 78, verso 25. Olha o que Deus enviou. Os homens comeram o pão dos... Não, lê comigo, por favor. Os homens comeram o pão dos... Não é uma comida comum. O que Deus está derramando agora não foi feito numa padaria, a não ser que tenha uma padaria no céu. A comida que está vindo do céu agora vem direto do trono de Deus. Acabando essa série, nós vamos começar uma sobre Elias. E eu fiquei assim, pasmo, de ver que Elias está na beira do rio, e o corvo, ou os corvos, estão trazendo comida para ele. Deixa eu fazer uma pergunta, olha para mim, por favor. Aonde que esses corvos foram buscar comida? Será que Deus não pegou a comida e colocou na boca do corvo? Será que Deus não preparou comida e o corvo foi lá pegar? Não para por aí. Quando ele chega na casa da viúva, ela tem farinha e tem azeite. Ela tem farinha e tem? Ela tem farinha e tem? Mas quando Elias está no deserto, Deus dá comida para ele e dá água. Não tem farinha e não tem? Veio do... meu Deus do céu. Eu queria que você sentisse o que eu estou sentindo aqui, irmão. O maná que está caindo do céu não é qualquer comida. É a provisão sobrenatural de Deus. Aí o povo saía e recolhera diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se segue as minhas instruções ou não. No sexto dia trarão para preparar o dobro que recolhe nos outros dias, porque sétimo dia é dia de descanso. O sétimo dia é dia de Senhor, irmão. Tudo tem seu tempo. Pastor, mas se eu não trabalhar no domingo vai faltar. Não vai. Deus falou para eles, no sábado vocês pegam dobrado, porque no domingo vocês não trabalham. Mas vai faltar. Não vai faltar, porque eu vou fazer suprir todas as suas necessidades. Irmão, quem sabe você está olhando para mim pregar aqui, e aparentemente para você parece fácil.
Mas se eu desse o microfone agora para aquela mulher ali e falasse para ela assim: conta o que eu estou pregando, vocês não vão acreditar, nem um pouco. Eu já ouvi minha mulher olhar para mim e dizer assim: olha, eu estou acreditando no que Deus está falando com você. Porque se for pelos olhos humanos, eu vou embora. E nós estamos vivendo do sobrenatural. Está vindo comida do céu. O texto não para por aí. Pode pôr. Ixi, não vai dar. Esse acrílico não vai dar. Está batendo lá no telão, depois nós tira. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito. Não, perdão. Volta lá para 16. Que verso que eu estou, gente? Verso 6. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do... Repete comigo: verão a glória do... É isso. O que você vai viver, as pessoas vão dizer assim: é Deus. Não tem jeito. Esse milagre aí, ó, não tem jeito. Só pode ser o... Esse milagre aí só pode ser o... Moisés disse ainda: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque Ele ouviu as suas murmurações. Não é oração, é a murmuração. Quem somos nós? Você não está se queixando de nós, mas do Senhor, disse Moisés. Moisés disse a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois Ele ouviu as murmurações deles. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao... Ai, que deserto, irmão. Deserto tem nada. Deserto é areia, lugar árido, nada nasce, nada frutifica, poucas árvores sobrevivem ao deserto. Para onde que eles estão olhando? Para o... Onde eu estou, já me perdi. 10. Eles estão olhando para o deserto, e a glória do Senhor apareceu na... Pastor, estou no deserto. A glória vai aparecer, irmão. Semana que vem nós vamos falar sobre o deserto. Ah, pastor, não dá nada esse deserto. Dá. Eu estou no que verso? 11. O Senhor disse a Moisés: ouvi as murmurações dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Então saberão que eu sou o Senhor seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. E ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. E depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Diga comigo, que é isso? Maná. A palavra maná significa... O que é isso? Quando caiu maná, o que é isso? Alguém já viveu isso, não? Quando aconteceu, você disse assim: o que é isso? Da onde vem isso? Isso é grande demais para mim. Isso é sobrenatural demais para mim. O que é? Uma vez não sabiam que Deus, que se tratava, Moisés lhe disse: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim o Senhor ordenou: cada pessoa recolha quanto precisar. Um gomer para cada pessoa, 2 litros e 200 mais ou menos. Cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhe fora dito. Alguns recolheram mais do que os outros. Quando mediram conforme o gomer havia recolhido muito, não teve demais. E ao que recolhido pouco, nada faltou. Cada um recolheu o que precisava. Aqui tem uma provisão sobrenatural. É o maná que vem do céu.
Muitos de nós estamos perguntando: como que eu vou sobreviver nessa jornada? Eu tenho tantos sonhos. Minha filha sonha em fazer medicina. Humanamente falando, nós não temos condições nenhuma de pagar uma faculdade de medicina para ela. Um valor hoje mais ou menos de R$10.000 por mês. Mas é um sonho. E aí nós nos perguntamos: mas como que a gente vai viver isso? Nós estamos nutrindo no coração da nossa filha um sonho. E toda vez que ela fala, nós colocamos mais lenha nesse sonho. Quem sabe você tem sonhos, os seus filhos, você tem sonho em relação a futuro. Ou quem sabe você tem um chamado da parte de Deus. E a pergunta que você faz hoje é: como? Será que eu vou ter suficiente? Será que eu vou ter aquilo que eu preciso? Será que eu não vou passar necessidade? Essas perguntas, elas ecoam no nosso coração. Ministério é isso, irmão. Ministério é esperar, pegar o maná do hoje e esperar o de amanhã. Nós não temos uma fábrica de alguma coisa dentro da igreja onde vendemos alguma coisa. É uma provisão sobrenatural. E viver dependente é uma questão muito difícil. Porque o pastor Gabriel disse isso de manhã hoje. Nós fomos treinados para sermos independentes. Treinados pelos nossos pais, pela vida. Nós falamos assim: não, eu quero não precisar de ninguém. Só de mim. Só da minha força. Só da minha capacidade. Mas a grande verdade, presta atenção em mim, é que chega em algum momento da nossa vida que nos deparamos em uma situação que nem a nossa capacidade já não soluciona mais nada. Eu já me peguei em momentos como esse inúmeras vezes. Com a minha filha doente. Quantas vezes no dia 30 do mês eu estava de joelhos falando: Deus, eu não vou passar vergonha. A sua obra não vai passar, Senhor. Quantas vezes nos deparamos com amigos, irmãos aqui da igreja passando por lutas e a gente não tinha condição nenhuma de ajudar, de mãos completamente atadas. São situações que não está mais sobre a minha força, a minha capacidade. E aí nós passamos a viver debaixo de uma dependência. Tão difícil é, por exemplo, quando a Raquel foi fazer a sua segunda cirurgia de um mioma que ela tinha no útero. É isso, né, amor? Era para ser uma cirurgia de X horas. Quando eu percebi que deu a hora e que ninguém falava comigo, eu falei: alguma coisa deu errado. Estava sozinho, esperando o médico vir falar comigo. Passou um bom tempo. Depois que eu fiquei sabendo que houve uma complicação no meio da cirurgia e teve que mudar tudo, porque ela começou a ter hemorragia. E eu olho para a direita e olho para a esquerda e digo: o que eu posso fazer? Nem sequer entrar na sala eu posso. Hoje, naquele momento, na verdade, eu estava completamente dependente de que aquele homem que estava lá dentro fosse alguém que ia salvar minha esposa. Esses momentos de dependência a gente odeia viver, porque nos mostra o quanto muitas vezes nós somos incapazes diante de determinadas coisas. E aí nós passamos a depender de uma provisão sobrenatural. Deixa eu dizer algo para você: o mundo pode te ensinar a ser independente, mas o que o mundo não pode ensinar você é ser independente de Deus.
Porque a partir do momento que nós estamos tentando fugir dele, aí a coisa começou a apertar. Esse povo está vivendo debaixo de uma dependência e ninguém aqui quer viver. Nós amamos segurança, nós amamos ter o controle nas nossas mãos, mas agora o povo está no deserto. E mesmo no deserto, Deus mostra o seu cuidado para conosco. Diga comigo, todos nós passaremos pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. Você acha que você e eu não vamos passar? Elias passou pelo deserto, o povo passou pelo deserto, tantos outros passaram. Você acha que a gente não ia passar? Mas semana que vem eu falo sobre o deserto. O que nós precisamos entender hoje é que o deserto para Deus é uma coisa e muitas vezes para nós é outra. Para nós, às vezes, o deserto parece um castigo, uma punição. Para Deus, é a sala de aula. E por que Deus nos leva para o deserto? Porque se não for no deserto, a gente não ouve. Se for no meio da abundância, da prosperidade, da festa, nós desprezamos a voz do Senhor, então Ele nos leva para a sala de aula chamada deserto. E lá começa um processo pedagógico. Como funciona esse processo pedagógico? Deus começa a limpar você de dentro para fora. Ele começa a provar suas emoções, seu caráter. Começa a provar os seus limites, as suas falsas crenças. Aí Deus vai limpando a cabeça da gente, de dentro para fora. E como que a gente entende essa provisão no meio do deserto? Primeiro, eles recebiam porção diária. Diga comigo, porção diária. Estão acordados? Só quem está dormindo, diga glória a Deus. Amém. Fala comigo, porção diária. Significa dependência. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou prover na vida de vocês. Mas vai ser por dia. Sabe por que é por dia? Para ver se você ainda continua confiando em mim. Que amanhã não vai faltar. E que da mesma forma que eu vim hoje, eu também vou vir amanhã. Isso é dependência. Abre comigo Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Agora eu e Edinho vamos trabalhar bastante. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do... Está mostrando para nós que não é só de prosperidade que vivemos, mas é tudo que Deus fala. A segunda coisa para entender esse processo de deserto e de provisão é: Deus dá medidas exatas. Teve alguns que quiseram pegar um pouco mais, com medo de faltar amanhã, apodreceu. Medidas exatas fala sobre obediência. Diga comigo, obediência. Diga comigo, obediência. Diga comigo, confiança. Medidas exatas está dizendo: olha, eu vou te dar X, e você vai pegar só X, e eu quero ver se você realmente me obedece, se você confia em mim. Esse é um processo difícil, irmão. Deus dá diariamente e medidas exatas, para ver se nós aprendemos a confiar. Terceira coisa, no meio do deserto, não poderia guardar para o outro dia. Êxodo capítulo 16, 19, eu não vou ler. E por que não pode guardar para outro dia?
Porque a experiência de hoje foi boa, mas a de amanhã vai ser melhor ainda. O que você viveu com Deus até hoje, glória a Deus por isso. Mas o que você pode viver com Deus a partir de hoje é ainda melhor. Isso nos ensina, não viver pelas experiências passadas, já foi. Foi o maná de ontem. O maná de hoje estamos recebendo agora. E o maná de amanhã, Deus proverá. A segunda coisa, confiar que Deus tem coisas novas para nós. Eu nunca imaginei que estaria numa igreja como essa. Dia 31, nós vamos ter um culto aqui especial. Normal, na verdade. Mas no final, vamos tirar 10 minutos do final, onde eu vou receber uma placa. 2 placas, na verdade. A primeira de 10 anos como pastor dessa igreja. 10 anos, irmão. Segundo, como eu vou receber uma placa de título cidadão em Itapetiningano. Depois de 20 anos morando nessa cidade, fui honrado com esse título. Mas eu me lembro, quando eu estava em Buri, 15 anos de idade. E Deus é bom, irmão. Porque para um maluco que nem eu, tem que preparar uma maluca que nem a Raquel. Ela acha que não é, mas ela é doidinha. Ela não parece. Ela está medicada. Não, mas é um remédio do céu. Porque eu falava para ela assim, um dia eu vou morar em Itapetininga. Nunca tinha pisado nessa cidade. Um dia eu vou ser pastor em Itapetininga. E nem perto eu passava daqui. E agora eu completo 20 anos de Itapetininga e 10 de pastor. Isso é confiança. Mas sabe o que eu tenho mais confiança ainda? É que até aqui foi bom. Mas que daqui para frente ainda tem coisas melhores para eu viver. Tem coisas maiores para viver. Quem está comigo, diga glória a Deus. Dessa igreja vai sair, quem sabe, centenas de novas igrejas. Desta igreja vai sair dezenas e centenas de novos pastores. Quem sabe dessa igreja, países como na África, países que nunca imaginaram que a gente chegaria, vai começar a chegar a palavra de Deus. Você pode não estar vendo hoje, mas eu já estou vendo. Eu já estou vendo, porque a experiência até hoje foi boa, mas Deus tem coisas novas para nós. Entender que não vai ficar para outro dia, acreditar que Deus não vai se esquecer de mim. Deus não se esquece. Deus não tem amnésia. A gente tem. Deus não. Amanhã já está definido para Ele. Ele é o Deus que começa pelo fim. Ele já sabe o fim da história. Eu não estou vendo, mas Ele está vendo. Todo esse processo de deserto, de maná, me faz entender que toda palavra que sai da boca de Deus é suficiente para mim. Deus falou, Deus criou. E se Deus criou, ninguém pode destruir. Que todo o favor de Deus é suficiente para cumprir a minha jornada, a sua jornada. E que eu possa aprender a viver em níveis mais altos de dependência. Já contei, acho que quarta-feira, vou contar de novo. Esses dias eu estava com a conta, que nem alguns aqui. Só tinha 0 na minha conta. Quem está com conta cheia de 0 na conta? Mas é só 0, não tem 1, não tem 2. Porque se tivesse um monte de 0, mas no começo tivesse qualquer número, estava bom demais, não é? 0, irmão. 0. Aí caiu na minha conta um dinheiro. Pouquinho, não era muito. Mas eu já estava dando glória a Deus. Pronto, já posso comprar umas coisas. Aí Deus falou no meu coração: pede o Pix da fulana e manda tudo para ela. Essa hora, irmão, é fácil a gente dizer assim: o diabo está falando, só pode. É coisa da minha cabeça, é coisa do inimigo. Ele não quer me ver com dinheiro, esse sujo. Mas eu não pensei 2 vezes, irmão. Mandei.
A minha esposa, ela olha para mim e fala assim: você vira, é você e Deus. Ah, se você não soubesse, irmão, eu tinha um negócio, uma conta, eu estava preocupado, valor alto. Deus supriu de forma sobrenatural, e eu paguei e sobrou. Esses são os níveis altos de dependência que é difícil viver. Porque, presta atenção, nem sei que horas são agora. Falta só mais 3 horas para eu acabar a mensagem, vamos lá. Uma coisa é você viver esperando, outra coisa é você aprender a tirar de você no meio da espera. Quando eu sento e falo, eu vou esperar o Senhor prover, uma coisa, é difícil, e quando Deus no meio da espera fala, tira até o que você não tem, é Deus nos forjando para níveis mais altos de dependência. Aleluia. No deserto a gente aprende que o processo vai virar testemunho. Eu tenho um testemunho que eu vou contar dia 31 de maio. Esse é o mês mais desafiador dessa igreja. É o mês que nós pagamos todo o forro, já pagamos parte, vamos pagar todo o forro. É o mês de aluguel, que volta ao aluguel, que antes ia para o forro. É o mês de som. E eu falei, Deus, vai sobrar em nome de Jesus. E eu disse um valor para Deus, e vai chegar nesse valor, eu creio, em nome de Jesus. E dia 31 eu vou olhar para vocês e vou dizer, irmãos, deixa eu contar para vocês, sobrou. Ei, o seu deserto vai virar testemunho em nome de Jesus. Esse maná é poderoso porque fala de um processo de deserto, fala de provisão sobrenatural, fala que no meio dessa jornada Deus não vai deixar faltar nada. Mas o maná aponta para Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 1 diz que o Velho Testamento é a sombra das coisas que iam acontecer no Novo. O maná só estava apontando para o maná perfeito. Jesus vai falar com o povo, e ele vai dizer a seguinte coisa, abre comigo em João 6:31. João 6:31 diz assim: os nossos antepassados comeram o maná no deserto, repita comigo, maná. Como está escrito, eu lhes dou a comer o pão dos céus. Verso 32. Jesus declarou-lhes, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai que dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Verso 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Verso 34. Eles disseram, Senhor, nos dá então desse pão. Eles estão achando que é pão. Então Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem é o pão da vida? Vai lá para o verso 49. Verso 49. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Provisão temporária. Todavia, aqui, Jesus falando, está o pão que desceu, para que não morra quem dele comer. Diga comigo, Jesus é suficiente. Diga de novo, Jesus é suficiente. Jesus é a provisão perfeita. Ele não supre apenas as necessidades terrenas, mas também as necessidades eternas. Não vai faltar, vai sobrar aqui na terra, mas mais do que isso, você está sendo levado para a eternidade para servir aquele que desceu do céu, morreu, mas ressuscitou, o pão da vida, a água da vida, a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte, o primeiro e o último.
maná representa uma vida de dependência e obediência a Deus. Creia, Ele vai prover. Não é para você ficar esperando, sentado sem fazer a sua parte. É lógico, faça a sua parte, mas você vai viver do sobrenatural. A igreja começou a falar muito de estrutura e tantas outras coisas, esqueceu da presença. O que nos trouxe até aqui, irmão, foi a presença. O que vai nos levar daqui para frente é a presença. Eles vão ficar 40 anos no deserto. Diga comigo, 40 anos. Quantos anos? E por 40 anos o maná estava lá. 40 anos teve provisão. Moisés morre, Arão morre. Deus levanta Josué. E eles vão entrar agora na terra prometida. Diga comigo, terra prometida. Eles estão saindo do deserto e vão entrar na terra. Mas eles tombaram no deserto. Quem vai entrar na terra prometida não são aqueles que saíram do Egito, somente Josué e Caleb. Quem vai entrar na terra prometida são os filhos. Você pegou? Não, não pegou. Eu vou falar de novo. Eles vão tombar no deserto, eles vão morrer no deserto. Quem vai entrar na terra prometida são os filhos. Diga comigo, os filhos. Quem pegou? O seu deserto de hoje é a terra prometida dos seus filhos amanhã. O seu processo de deserto de hoje é a terra prometida para os seus filhos amanhã. Os seus filhos vão mais longe do que você. Os seus filhos vão mais rápido do que você. Josué capítulo 5, verso 10. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa nas planícies de Jericó. Verso 11. No dia seguinte à Páscoa, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Verso 12. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano comeram do fruto da terra de... Você lembra do cacho de uva? 2 para carregar 1. Você lembra da terra que manava leite e mel? Quem não está entendendo, diga glória a Deus, pelo amor de Deus. Deserto para você é terra prometida para o seu filho. Vai ter provisão sobrenatural, não vai faltar nada. Aguenta esse deserto, aguenta esta fase, aguenta esse processo. Ele não é fácil, ele é difícil, mas vai passar. Vai passar. E lá na frente você vai olhar e vai dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena passar por todo esse processo de deserto. Deus me sustentou do começo ao fim e ainda proveu um lugar sobrenatural para os meus filhos. Você está comigo? Diga glória a Deus. Todo o processo do deserto e do maná dá uma lição para a gente aprender a viver coisas maiores. Todo o processo do deserto e do maná serve para nos levar à maturidade. Quantos desertos eu passei até aqui? Quantos? Quantos momentos difíceis eu passei até aqui? E cada um deles tinha uma lição. Todo o processo vai valorizar a promessa que Deus colocou no nosso coração. Todo o processo foi para nos fazer entender que a nossa vida só é preenchida em Cristo Jesus. Não há outro lugar. Não há lugar melhor. Somente Cristo Jesus. Em quais lugares você está procurando a sua satisfação? E quais ambientes você está procurando a sua satisfação? Deus nos leva para o deserto em um tempo pedagógico de preparação. Mas tem uma coisa: se Deus nos levou, Deus também vai prover. Se Deus nos enviou, também vai ter comida dos céus. Vai ter comida dos... Deixa eu encerrar a mensagem. Ninguém disse é porque é para encerrar. A Bíblia vai dizer que Elias chega na casa da viúva de Sarepta.
Leia depois o texto. Aquela mulher estava para morrer. Ela só tinha farinha e azeite. Diga comigo, farinha e azeite. Ela não tinha nenhum bolo pronto, ela só tinha os ingredientes. Aquela mulher é generosa com o profeta, sim ou não? Sim ou não? Se alguém bater na minha porta e falar, pastor, eu tenho um pouco de comida, eu só tenho um pouco de comida e vou morrer, e eu olhar para essa pessoa e falar, então você me dá essa comida, amanhã essa igreja está vazia. Vai sair no Instagram, vai viralizar, pastor não ajuda os mais pobres e ainda come a comida dos mais pobres. Mas essa mulher pega o pão, entrega para o profeta. O caso dessa mulher é tão poderoso que Jesus cita o caso dela. E vai dizer, em Israel eu não encontrei uma fé como essa viúva e nem como Naamã. No mesmo capítulo praticamente, essa mulher tem provisão sobrenatural, porque não acaba a farinha e nem o... Não acaba a farinha e nem o... Presta atenção, ela entregou farinha e ela recebeu farinha e o que você está entregando é o que você vai receber. Está comigo? Mas no mesmo capítulo o filho morre e Deus ressuscita. Eu acho que é a primeira, ou talvez uma das primeiras vezes que aparece um evento de ressurreição na Bíblia. Essa mulher, por causa de um movimento de ouvir a voz profética, viveu no mesmo capítulo. Lógico que eu estou brincando no capítulo, porque não tem capítulo na Bíblia original, mas na mesma história, ela viveu provisão sobrenatural e ressurreição. Aqueles que aprendem a depender de Deus começam a viver histórias e o sobrenatural de uma forma tão intensa. O que eu estou profetizando para você nesta noite é que hoje, nesse exato momento, nessa igreja está caindo maná. E não é um maná físico. Você não vai ver maná aqui no chão, a não ser que Deus queira sinais e maravilhas. Mas o que está sendo derramado aqui hoje e que não está caindo no chão, está entrando no seu coração, é o maná que veio do céu dizendo: eu sou suficiente na sua vida. Eu sou suficiente na sua vida. Quem está comigo, diga glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos e adorar a Jesus. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore.